A palavra de Deus disse assim, Juízes capítulo 1, vamos ler o versículo 12 ao 15. E disse Calebe, quem ferir a Queriate-Sefé e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse, que é o que tens, Axa? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu li para a base da palavra que vamos ministrar nessa tarde no Brasil e noite, né? Aí em Angola. Um texto bíblico onde a palavra de Deus narra um episódio acontecido na trajetória da nação de Israel, onde os filhos de Deus estavam a conquistar as possessões de terras que o Senhor Deus havia jurado por ele mesmo, porque Deus não jura a ninguém. A Bíblia diz que o Senhor só jura a ele mesmo. Deus havia jurado a ele mesmo de dar aquelas terras em herança aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó para sempre. E quando a tribo de Judá está evoluindo na conquista, evoluindo na luta, na busca, na garra, a Bíblia narra um episódio, nós entendemos que os guerreiros se cansaram. Os guerreiros se cansaram terrivelmente. Naquele tempo, o líder da tribo era Calebe, e ele, como bom líder, ele percebeu que precisava dar um incentivo aos guerreiros que estavam a pelejar. E esse incentivo, ele fez da seguinte forma, ele percebeu que a sua filha Axa estava na idade marital, ou na idade de se casar, e resolveu dizer que o guerreiro que conquistasse o próximo território seria o esposo da sua filha Axa. O interessante aqui que eu gostaria de falar nessa introdução é que o nome Axa, ele até então não era um nome próprio ou nome de pessoas. Esse nome era um nome de joia. A Axa era uma joia que as mulheres orientais usavam como tornozeleira. E isso aqui traz uma aplicação bíblica teológica para a gente. Primeiro, que somos joias nas mãos de Deus. Segundo, é que só seremos usados se permanecermos por baixo. Nisso, Deus está falando comigo e com você, que somos joias preciosíssimas nas mãos dele, mas que precisamos manter a humildade, manter a nossa retidão a ele, a nossa dependência dele. Assim, a nossa humildade subirá como cheiro suave até as narinas dele, e ele certamente nos usará com poder e grande glória. Meus irmãos, continuando o contexto, quando esse Calebe
coloca como se fosse uma lei diante dos guerreiros, e fala, olha, o guerreiro que entrar e conseguir ferir a cidade de Quiriat Sefé vai casar com a minha filha, a Axa. É preciso saber que não era uma cidade comum essa Quiriat Sefé. Quiriat Sefé era uma cidade de gigantes, de homens arrões, pessoas preparadas para a guerra. E para entrar lá, todo mundo tremia na base. Só que quando foi apresentado o incentivo, que era a filha de Caleb, a Axa, a Bíblia diz que Otiniel, seu primo, né, que era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, esse Otiniel olhou para a moça e decidiu e disse, olha, eu vou me casar com ela. Eu vou conseguir tomar o território de Quiriat Sefé e vou casar com ela. Irmãos, e o texto bíblico, ele nessas histórias de guerras, ele é bem resumido, mas não foi fácil para Otiniel, nem um minuto, depois que ele decidiu tomar posse daquela cidade. Pois agora os guerreiros de Quiriat Sefé sabiam que tinha guerra declarada contra eles e que tinha um general chamado Otiniel que estava disposto ir até o fim da sua vida, mas colocar Quiriat Sefé subjugado a Israel. E a batalha foi ferrenha e a batalha foi sangrenta. E em várias ocasiões da peleja, esse Otiniel, é claro, queria voltar atrás. Ou não tinha forças para continuar. Forças físicas, forças emocionais, porque batalhas funcionam assim. É preciso de força física, é preciso de força espiritual, é preciso de força psicológica para conseguir concentração, para conseguir energia, para vencer a batalha, vencer as pelejas, prosseguir, dar mais um passo, manter-se até onde já foi, não recuar, não retroceder. Isso não é tão fácil assim. Só que quando a dificuldade lhe batia no rosto, lhe batia na alma, Otiniel, ao invés de recuar, Otiniel, ao invés de deixar a peleja, ele lembrava de um nome, Axa. 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 Quando ele respirava, lembrava do rosto dela, lembrava do voto de casamento que ele já havia feito, ele tirava forças onde não tinha, para continuar a pelejar, continuar a lutar, destruir gigantes, vencer principados, vencer a turma que era da liderança ali da cidade, para que ele viesse ter seu objetivo alcançado. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a todos os irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Essa Axa é uma representação da minha vida e da sua vida. Ou seja, uma representação da igreja do Senhor. Jesus veio aqui e ele tinha que encarar muitas batalhas e muitas pelejas para ter a igreja edificada. Jesus precisava encarar os saduceus, Jesus precisava encarar os fariseus, Jesus precisou encarar o sinédrio, Jesus precisou encarar Roma, a própria liderança espiritual falida de Israel. Jesus precisou encarar os demônios que se manifestavam de forma terríveis. Onde Jesus passava, eles davam o brado, eles queriam posse das terras. Quem nunca leu na Bíblia Sagrada 2 ou 3 vezes que demônios disseram a Jesus: o que vieste fazer aqui? Porque os demônios já tinham esses locais por possessão, como se fosse deles.
viesse me destruir antes do tempo. Então Jesus tinha que encarar tudo isso. Fora o mundo espiritual tenebroso, que desde o nascimento de Jesus, esse mundo espiritual tenebroso todo ficou armado contra o Senhor. A Bíblia chega a profetizar o ato de Jesus na cruz. O salmista disse: touros de Bazã me cercaram, por causa da região da sombra da morte, onde o Senhor estava como que localizado a sua guerra, por causa da vida, da alma dos irmãos que estão comigo aqui nessa tarde, nesse culto online. Ora, Jesus enfrentou tudo e todos. E quando as suas forças físicas, emocionais, espirituais lhe mandava recuar, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não precisa fazer a minha vontade, faça a tua vontade, Pai. Glória a Deus. Eu arrepio quando eu falo disso, porque a vontade do Pai está muito explícita dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Quando Jesus disse: faça a tua vontade e não a minha. A Bíblia Sagrada diz no livro de Isaías, capítulo 53, a vontade do Pai qual foi? Olha, está assim no versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, a vontade do Pai era moer Jesus no Calvário e fazer a alma de Jesus ficar enferma no Calvário. Essa era a vontade do Pai. Então, quando Jesus disse: seja feita a tua vontade, não a minha, o Pai aplicou-lhe a vontade dele e ele foi moído pelas nossas transgressões. E ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele ficou enfermo no Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, nós estamos sarados nessa tarde, nessa noite. Glória a Deus. Portanto, Jesus encarou tudo e todos, simplesmente para poder estar diante da noiva. Quando Otiniel acabou a peleja, a batalha combinada com Caleb, a Bíblia diz: e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Agora, Jesus, tendo terminado a peleja, Jesus recebeu o direito de casar-se com a igreja. Será o casamento mais bonito de toda a história desse universo. Vai ser o dia em que a trombeta soará. Glória a Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a seguir. Esses dois textos combinam, dizendo: porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade. E é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isso acontecer, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada fosse, ó morte, na vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó inferno, a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Só que a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Portanto, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Ora, meus irmãos, daí Jesus vai casar-se com a igreja. Nós entraremos na bodas do Cordeiro no céu, onde o Senhor vai servir a igreja numa ceia. Terá um memorial eterno de galardões, onde o Senhor vai galardoar os seus servos por causa das obras feitas aqui na terra, e será uma glória para todo sempre ao nome do Jesus poderoso, como lá diz o Salmo 24, né? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória, o poderoso nas guerras, ele é o Rei da glória. Nós vamos exaltar esse rei. Ele lutou e venceu tudo por nós. Ele lutou e venceu o inferno por nós. Aleluia. Ele lutou e venceu a morte por nós. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz: solto as ânsias da morte, porque a morte não tinha poder para segurá-lo e nem o sepulcro tinha poder para detê-lo. Portanto, esse Jesus, que a morte não conseguiu segurar e que o sepulcro foi impotente para segurar ele, mesmo com a pedra selada de argamassa. Mas ele ressuscitou. Ressuscitou e está vivo. E ele é o noivo da igreja. Oh, glória! Oh, glória! Lembra disso, meu irmão? Lembra disso, minha irmã? Quando alguém mexer com você, quando as dificuldades quiserem te desafiar, lembre que à direita de Deus está aquele que está compromissado, está noivo com você. E daqui a pouco ele vai te buscar para o casamento. Será a festa mais linda de toda a história do universo. Glória a Deus por isso. Estamos falando de família, mas Deus me levou para essa visão espiritual do texto aqui, mas vamos retornar ao texto para falarmos um pouco. A Bíblia Sagrada diz que Axa e Otiniel se casaram. A palavra do Senhor nos disse que um dia a Bíblia diz assim: vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. O que é isso, irmãos? É que naquela cultura a moça não ganhava herança, podia ganhar presente. Agora o rapaz ganhava herança. Então ela não ganhou herança, mas o pai lhe deu um presente, um pedaço de terra, terra seca. E ela um dia chama o Otiniel e fala: ô, meu bem, vamos até o pai pedir ele para que alargue a nossa cerca, a nossa fronteira para cima aqui, porque tem uma fonte de água aqui, e essa terra que ele nos deu é seca, essa terra vai ser valorizada se a gente conseguir com ele essa terra de cima, que tem água, a gente consegue a outra de baixo também. Já pensou? A gente vai ter água no começo da nossa propriedade e água no final dela. Nossa terra será sobremodo valorizado. Mas o rapaz é meio turrão, né, irmãos? O rapaz, quando casa, ele não quer que os pais da moça o vejam como dependente, que precisa de auxílio e não sei o quê. O camarada quer dar de bom, que provém as coisas, de provedor, né, que resolve tudo. Ainda mais Otiniel, que tinha o sangue de guerra, de guerreiro na veia. Então não foi fácil ele aceitar ir ao pai. Só que a Bíblia diz assim, olha, mas ela persuadiu a ele. Sabe o que é isso, irmãos? É a Bíblia falando com os casais hoje, tá? É a Bíblia dizendo que o marido, ele é o cabeça da mulher. Não é isso que a Bíblia ensina, a sua Bíblia Sagrada e a minha também, em Efésios, o capítulo 4, versículo 25, o 24 e o 25, o que Paulo ensinou? Olha, de sorte que as mulheres sejam submissas aos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo.
de sorte que o marido ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, essa doutrina que Paulo prega, mais ou menos em 50 depois de Cristo, ela é ratificada em 1350 antes de Cristo, pela vida de Axa e Otiniel. A Bíblia diz que ela veio a ele e o persuadiu, ou seja, meu amor, eu quero ir no Pai, eu sei que o Pai tem algo para nos dar, mas só se você disser sim que eu vou. Ela entendia que agora ela era casada, porque a moça solteira vai no pai, na mãe, nos irmãos dela, em todo mundo a hora que quer. Agora, depois que ela casa, ela precisa sim, tá, irmã? Precisa do consentimento do esposo, sim, para tomar suas decisões, para fazer seus projetos de vida. Isso é doutrina de Deus, isso aqui não é costume de igreja, isso aqui não é cultura de Estado, isso daqui é doutrina do Senhor que está muito bem explicada em toda a Bíblia Sagrada quando se fala de casamento. Glória a Deus. Amém, irmã Edna Correia, Deus a abençoe. E vejam bem, e Otiniel também não foi um descontrolado, né? Existem alguns homens que não é eu que mando, e depois que eu falo, a minha palavra não é revogável, tem que se cumprir na íntegra. Não. Otiniel, sobre analisar a voz da esposa, ele percebeu que a voz da esposa se tratava de uma visão superior a dele e que estava conseguindo ver mais um pouco do que ele, e ele, como um rapaz inteligente, ele, ora, se é para o bem comum, se é para o bem da casa, por que não revogar a minha palavra e acatar o que a esposa propôs? Isso não vai diminuir ninguém. Ele se deixou ser persuadido. E quando ele se deixa ser persuadido, a Bíblia diz que Axa monta num jumento, glória, monta num jumento e apressa até a casa do pai. Quando Axa chega a jumento na casa do pai, sabe o que eu aprendo no texto? A Bíblia diz que quando ela desceu do jumento, o pai chegou e disse: o que tens, Axa? Em outras palavras, o que foi, minha filha? Em outras palavras, o que você precisa, minha filha? Me diga o que você quer, minha filha. Meus irmãos, sabe o que é isso? É porque, diante de um ato de humilhação, toda a autoridade se dobra. Grava isso aí, escreve na agenda, digita no status, arruma um jeito de não esquecer isso jamais. Diante de um gesto de humilhação, qualquer autoridade se dobra. Existem pessoas que não conquistam as autoridades é porque chegam com o nariz em pé. Você quer pedir algo ao prefeito da cidade? Chama ele de excelentíssimo e reconheça ele como autoridade nesse local aí que Deus o colocou para ter a jurisdição na sua caneta. Você quer conquistar algo com o seu pastor, o seu líder espiritual? Chega conversando com ele de forma que ele perceba que você o considera seu líder realmente e que você está humildemente precisando de um aval dele, viu? Chegue diante de Deus com o coração quebrantado, porque a Bíblia Sagrada revela no livro de Apocalipse, capítulo 55, que Deus habita no alto e sublime trono, mas que ele curva e desce para habitar com aqueles que têm o coração quebrantado na sua presença. Quando o Axa desceu do jumento, o descer fala muito conosco que somos crentes, irmãos, tá? O descer fala muito. Quando ela desceu do jumento, né? Se eu estivesse numa igreja pregando, eu ia falar, fala para o irmão que está do seu lado, desce do jumento, irmão. Você não recebeu ainda porque não desceu do jumento ainda. Desce do jumento, porque quando você descer, o Senhor vai te perguntar, o que queres que eu te faça? De Axa, não.
Porventura não foi assim com o cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, o mestre não está te ouvindo, para de gritar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, o mestre não te ouve. Jesus, filho de Davi. Jesus falou, chama esse homem aqui. Quando ele chegou, Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Desce do jumento, irmão. Os irmãos gostaram do bordão aí. Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Porque ele tinha se humilhado. Várias vezes Jesus perguntou para alguém, pede o que quiseres, o que queres? E aqui, o Caleb, como pai de Axa, líder de uma tribo inteira de Israel, o que tem, minha filha? O que foi, minha filha? O que eu posso fazer por você, minha filha? Sabe o que Axa falou com o pai dela? Podia ter pedido o mundo todo, né? Ela virou e falou assim, ó, pai, benção. Está no texto aí, irmão. Pai, eu quero a tua benção. Ela entendia que a bênção do pai valia mais do que qualquer tamanho de possessão de terras. Então ela falou, pai, eu preciso primeiro da tua bênção. Olha, irmãos, é preciso entender. Antes de fazer uma lista de pedidos diante de Deus, entenda que a bênção de Deus na sua vida é que te transporta para as maiores vitórias que você precisa conquistar na face dessa terra. As bênçãos de Deus na sua vida é que faz você ser bem-sucedido na sua família, faz você ser bem-sucedido no seu trabalho, no seu ministério, seja qual for a sua atividade cotidiana. É a bênção de Deus na sua vida que vai te elevar. É a bênção de Deus na sua vida que vai fazer com que as pessoas reconheçam que o Senhor é verdade na sua vida. A Axa reconheceu isso e falou, pai, eu quero a tua bênção. É necessário saber que nós precisamos da bênção do Senhor para avançar e alcançar as vitórias que ele tem na nossa vida. Depois que a Axa foi abençoada pelo pai, ela disse, pai, agora que eu já tenho a sua bênção, eu quero te dizer que o Senhor me deu uma terra, muito obrigado, estou grato ao Senhor pela terra, mas a terra é seca, pai. A terra é seca. Irmão, se Deus te deu uma terra seca, agradeça a Ele por ela. Não sai murmurando, dizendo, isso aqui nem foi Deus que me deu, isso aqui não parece que é de Deus. Não, agradeça ao Senhor pela terra seca que Ele te deu. Se você for grato a Ele, se você for grata a Ele, se você souber chegar até a Ele com humildade, Ele vai te dar fontes de águas. O pai disse, pois não, filha, o que foi? Ela disse ao pai, se o senhor puder, eu gostaria que o senhor me desse as fontes de água superiores, que estão acima dessa terra que o senhor me deu, e as inferiores que estão abaixo dela. A Axa era inteligente, tipo, pai, eu quero ser dona de um sítio, tem que ter água embaixo, tem que ter água em cima, sabe? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste momento, e quero profetizar para você que está me ouvindo hoje aqui. O Deus eterno quer te conceder fontes de águas superiores e inferiores também. O Senhor Deus dos céus, Ele quer te dar fontes de águas que saltem para a vida eterna. Não só fontes aqui de baixo, mas fontes lá de cima também. Pastor Ederson, me fala então o que é fontes superiores. Ora, as fontes superiores são as bênçãos espirituais que o Pai das Luzes preparou para a sua vida, pois nesse Pai das Luzes, segundo escreveu o apóstolo Tiago, não existe sombra de dúvida nem variação, glória a Deus, e toda boa dádiva vem descendo de cima, as fontes superiores, glória a Deus, é a salvação da sua família, a fonte superior é o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, as fontes superiores são os dons que Deus tem reservado para a sua vida.
As fontes superiores é o seu chamado ministerial. As fontes superiores são os dons do Espírito revelado em Atos dos Apóstolos, revelado em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 7, onde fala que a uns pelo Espírito tem profecia, a outros pelo Espírito tem línguas, tem interpretação de línguas, tem discernimento de Espírito, tem dons de curar, tem dom de interpretar as línguas. Enfim, o Espírito de Deus está trazendo nessa tarde as fontes superiores para a sua vida. Receba em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse mesmo, meu irmão, minha irmã. Olhe, pastor, e as fontes inferiores? São fontes da terra, são fontes que arrebentam a cada dia e jorram água na sua caminhada, glória a Deus. Nas fontes da terra, Deus te dará o emprego que você consiga se manter bem. Nas fontes inferiores, Deus te dará uma família equilibrada, uma família abençoada. Deus te dará filhos, glória a Deus, que te dão prazer de andar nas ruas, onde pessoas olham e falam: eu conheço o filho da fulana, eu conheço o filho do Bertano. São uma bênção na mão de Deus, são educados, são bons profissionais, são bons estudantes. Ei, nas fontes de baixo, Deus vai abençoar a sua família. Nas fontes de baixo, Deus vai abençoar seu ministério, vai abençoar a sua vida. Glória a Deus. Nas fontes de cima, o Senhor te revelará verdades eternas que fará com que a sua vida ministerial seja mudada e que pessoas sejam instruídas, edificadas, levantadas através das verdades de Deus que vai sair da sua boca. Glória a Deus. Salmos 40, versículo 3, a Bíblia diz: colocou um novo cântico na nossa boca, um hino de louvor a Deus. Muitos ouvirão e, através disso, confiarão no Deus eterno que está na nossa vida. Portanto, nessa tarde, eu vim aqui ministrar para as famílias fontes superiores e fontes inferiores. Glória a Deus. Que a bênção do eterno esteja presente na sua vida e na sua casa nessa tarde.